Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente conversa um pouco sobre o livro O Mosaico e Outras Histórias. Esse livro, então, foi escrito com o pseudônimo do Nikolai Streisky, talvez, e as ilustrações dele foram feitas pelo Pietro Luigi. A capa chama a atenção e as ilustrações também vão chamar bastante. Mas do que esse livro se trata? Esse livro, então, é uma coletânea de contos de diferentes características. Esse livro não vai ter um perfil único, especial para tratar. Em minha concepção, ele fala sobre ficção, fala sobre realidade, fala sobre fantasia e loucura. E é um daqueles livros que depois que você lê, você adora de paixão e quer reler por muitos e muitos tempos. Ao mesmo tempo que esse tipo de livro ele agrada a pessoas que curtem boa ficção e histórias sobrenaturais, ele também chama atenção pelo cunho reflexivo, porque as primeiras histórias são histórias investigativas, histórias meio sobrenaturais, de suspense, e outras histórias, ou contos nesse caso, são textos escritos durante a juventude desse autor. Então a gente tem textos mais melancólicos, textos mais reflexivos, textos mais poéticos e que falam muito sobre a vida, pensamentos existencialistas. A exemplo desses contos, a gente pode citar o texto Dúvida, o texto Chuva e o texto Prisioneiro de uma Existência. Gente, simplesmente, eu terminei de ler esses textos e tive que voltar para ler de novo. Vocês não estão entendendo, é muito bom. E eu não sei explicar, a fluidez do texto, a ideologia do texto é muito interessante. E mais uma vez, esse é um daquele tipo de livro que eu fico super contente em ter conhecido e ter lido, por se tratar de um talento aqui do nosso país. Além disso, para quem gosta de música, também vai adorar esse livro aqui. Eu conheci duas bandas, na verdade uma banda e um artista que eu não fazia ideia da existência, em músicas citadas pelos personagens das histórias aqui sobrenaturais desse livro. O primeiro é o Massive Attack, que é uma banda, não faço ideia, gente, eu só ouvi a música mesmo, não fui procurar sobre a banda, mas eu simplesmente adorei e achei tudo a ver com a história. A segunda, na verdade é um cantor, o segundo, e se chama Tonis Van Zandt, perdão meu inglês, mas o nome vai estar aparecendo aqui na tela. Se você não gosta de música, não tem problema. Também vai ter autores, epígrafes de autores que começam a introduzir os contos, como por exemplo Nietzsche, o Schopenhauer, Edgar Allan Poe, o Joseph Conrad, com um livro que eu simplesmente já quero ler, que é citado aqui, O Coração das Trevas. E também ele cita outras obras clássicas que dá interesse pra gente ler, como por exemplo Peter Pan e até Os Assassinatos da Rua Morgue, né, essas histórias investigativas do Edgar Allan Poe. E eu achei interessantíssima essa relação onde ele cita, ele faz um trabalho inédito, mas ao mesmo tempo faz uma conexão com textos já existentes e que serviram de inspiração para o livro em questão. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre as histórias de ficção, sobre os contos de ficção desse livro. O primeiro texto é O Mosaico, que dá nome ao livro, né? E ele é uma história de investigação policial com o detetive protagonista Augusto Albuquerque. E eu não sei vocês, mas assim que eu pego um livro para ler, eu já tenho a sensação direta de quando o texto vai me fisgar e de quando eu vou gostar do livro logo nas primeiras páginas. Com o Mosaico aconteceu isso, eu já sabia que eu precisava ler mais sobre aquela história. Então esse Augusto Albuquerque, ele procura, através da ciência, né, das tecnologias avançadas daquela época, um serial killer que está assolando a cidade e que está deixando muitas vítimas, que é o assassino do inverno. O texto é bem curto e você, ao mesmo tempo, quer que ele não acabe, você quer que esse conto, na verdade, seja uma novela e que seja interminável. E qual foi, na minha surpresa, quando o segundo conto, na verdade, continua esse primeiro, muitos anos depois. Então nós temos esse Augusto Albuquerque que vai investigar um assassinato, um serial killer, e que esse serial killer acaba sendo alguém que ele não esperava e que reage contra suas investigações. No segundo conto a gente tem um discípulo, uma pessoa, um estudante que adorava esse Augusto Albuquerque e vai descobrir, acha muito estranho o que acontece com esse investigador e vai procurar desvendar esse fato, que eu não vou revelar para vocês. Então, depois que ele desvenda esse fato, porque ele acredita piamente na qualidade do profissional, que é o Augusto Albuquerque, então ele vai procurar fatos sobre isso e o livro fica ainda mais doido nessa parte. Porque se passa, se eu não me engano, 10 anos depois, mas são alguns anos depois do primeiro conto. E o que a gente ficou sem entender em O Mosaico, a gente acaba entendendo no lógico, que se chama esse segundo conto. Mas acaba que o lógico termina e eu também fiquei com aquela sensação de que, oh meu Deus, vai continuar? Mas o terceiro conto acaba sendo coisas diferentes. O autor então vai fazer conexões entre contos e também contos aleatórios e contos novelescos, aqueles contos que se dividem em fragmentos, como por exemplo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
e vou dando sequência à história. Toda a forma como o Nicolai, assim eu vou chamá-lo, construiu esse texto, esse livro em si, é uma forma bem interativa e que prende o leitor e que também atrai o público de diferentes formas e diferentes pessoas também. Eu particularmente adoro livros de conto, então se você curte livros de conto, se você curte autores nacionais, se você curte tudo isso que eu já comentei nesse vídeo, então não perca tempo e procure mais sobre o Mosaico e outras histórias. Eu, como amo essas duas vertentes do livro, né, que é o sobrenatural e o existencialista, eu simplesmente fiquei apaixonado e não consegui largar o livro. Essa parte existencialista me pegou de jeito porque eu pensei várias coisas e tive. Sabe quando aquele livro mexe com você e te dá novos pensamentos que antes você não tinha? Então, isso aconteceu com o conto Os Três Irmãos, que o autor vai juntar três personagens abstratos, que seriam o irmão mais novo, chamado Alegrias Perpétuas, o irmão do meio, chamado Sonhos que se Esconderam nas Sombras, e o irmão mais velho, que se chama Os Finais de Vidas Amargas. Então, com esses nomes, vocês já podem, né, supor a simbologia existente desses três irmãos, né, nessa tríade, que vai falar uma coisa sensacional pra gente. Esse final desse conto é simplesmente incrível. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco das ilustrações desse livro, tá bom? Essa daqui é uma das minhas preferidas, incluindo o texto que se chama Chuva. As imagens das ilustrações são bem tridimensionais e quando você une o texto, a ilustração e a trilha sonora que o autor propõe, é simplesmente magnânimo. Você se envolve demais com os textos e eu simplesmente gostei. Estou nesse momento muito parcial para conversar com vocês sobre esse livro. Mas então é isso, fica a recomendação de uma ótima opção de leitura para vocês. Para saber mais informações onde vocês podem adquirir esse livro, acessem os links que estarão na descrição desse vídeo. E se você gostou, não esquece, tá? De deixar aquele joinha e, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se. Um forte abraço e até a próxima!